Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: você está sendo enganado e gosta disso. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu vou começar esse vídeo do canal contando uma história que aconteceu na minha adolescência, né? Teve uma época que minha mãe e minha irmã frequentavam a Igreja Universal. E aí, normalmente a Igreja Universal fica em bairros de classe média ou em grandes avenidas e tal, para pegar pessoas de diversas classes, mas essa Igreja Universal ficava muito próximo de uma favela, e aí ia muita gente de periferia, gente pobre e tal. Um espaço gigantesco, um galpão com várias cadeiras e tal. E aí, assistindo lá a pregação, teve um momento da pregação que o pastor falou assim: Deus mandou eu dizer que tem uma mãe aqui que está sofrendo muito pelo seu filho, que o filho está nas drogas, que o filho está na criminalidade, e essa mãe está chorando pelo seu filho. Mãe, saiba que Deus conhece seu coração, que Deus conhece suas dores, que Deus sabe que você está passando, sabe que você não aguenta mais e Ele quer lhe consolar. Eu quero que essa mãe que Deus mandou eu falar com ela, Deus mandou a palavra para eu profetizar, que essa mãe se levante e mostre para todo mundo: venha cá, mãe, que eu quero falar com você. Aí se levanta uma mulher chorando e vai até o púlpito e começa a conversar com o pastor e conta a história, que o filho estava preso, tinha sido preso recentemente, estava no cotel por posse ou porte? Alguma coisa assim, estava com arma que não poderia estar, não tinha registro legal, e foi pego com drogas também. E aí, eu lembro, eu jovenzinho, acho que eu tinha 16, 17, 18 anos, alguma coisa assim, é isso, eu era muito jovem, não tinha barba ainda. Eu lembro que eu fiquei olhando assim, eu meio cético, né? Eu fiquei pensando assim: porra, bicho, assim, a gente entende o efeito disso. Porque, por exemplo, para uma mãe que tem um filho envolvido com drogas, com criminalidade, ou não sei o que, envolvido com drogas desde uma perspectiva de um uso problemático de drogas, associado à criminalidade, etc. É muito difícil essa situação, essa mulher estava em sofrimento, provavelmente ninguém acolhe, provavelmente ela não tinha ninguém para dividir as dores, estava segurando um fardo sozinho. Tendencialmente, eu não sei, mas assim, estatisticamente falando, tendencialmente, tinha forte chance de ser uma mãe solteira, que só tinha ela para cuidar dos filhos, que trabalhava 10, 12 horas por dia e foi acolhida ali pelo pastor. Mas assim, tendencialmente, estatisticamente, qual é a chance de você chegar numa igreja que fica numa favela e dizer que tem uma mãe que está sofrendo porque o filho está com problema com drogas? A chance é gigantesca, porque assim, tá numa favela. Então assim, é muito difícil que nenhuma pessoa se manifestasse, levantasse para dizer assim: ah, sou eu. É um discurso genérico. É um discurso que tem um átomo de verdade, percebe? Tem um átomo de verdade. Mas é um discurso que tem um caráter manipulatório. A pessoa que levantou chorando e que foi ser consolada pelo pastor, veja, a gente vai condenar ela? A gente vai julgar? Não. É totalmente compreensível aquela reação, que foi onde ela conseguiu encontrar amparo, foi onde ela conseguiu encontrar solidariedade. Aí a gente olha para essas coisas e eu sempre falo que, veja, um discurso falso, uma ideologia, uma pseudo-justificativa, uma mentira, para ter eficácia social, ela precisa ter átomos de verdade, ela precisa ter pontos de verdade. Nenhum discurso totalmente descolado da realidade consegue pegar genuinamente, né? A não ser em casos específicos, casos muito específicos, mas a maioria dos elementos de senso comum, de mentiras institucionalmente aceitas, de ideologias da classe dominante, ela pega porque ela tem átomos de verdade. Então a gente ri, por exemplo, dos coaches, a gente tira onda e tal, mas veja, aquilo ali tem átomos de verdade também. Então, se você tem uma pessoa que tem uma renda muito baixa, só que essa pessoa é convencida por um discurso do coach, que ela precisa, por exemplo, parar de tomar cerveja, ter uma vida mais ascética, uma vida mais reservada para se dedicar a fazer o inglês e tal, fazer um investimento, veja, isso é mentira no sentido de que cada pessoa pode mudar sua vida se quiser, basta o esforço de cada um e todo mundo pode ser rico. É óbvio que isso é mentira, mas veja, é fato que se a pessoa for convencida a ter uma vida mais regrada, cortar o dinheiro da cerveja, cortar a saída e ficar em casa estudando inglês na ideia que ela vai conseguir um emprego melhor, veja, ela vai ter um dinheirinho a mais, porque ela cortou despesas, sabe? E ela também vai ter uma chance a mais, ainda que pequena, ainda que não se realize, mas vai ter objetivamente uma chance a mais
de conseguir um emprego melhor ou subir na empresa que ela tá, porque ela aprendeu inglês, percebe? Veja, isso não é totalmente mentira. É mentira a ideia que toda pessoa pode ficar rica, pode ficar milionária se quiser e tudo depende única e exclusivamente do seu esforço. Mas se você coloca elementos de disciplina, de regular seu consumo, de se dedicar a aprender coisas X, Y e tal, pode ser que você melhore um pouco de vida, sabe? Acontece. Então, todo discurso que manipula, que engana, que consegue arrastar milhões de pessoas, ele tem um ponto de verdade, assim. Eu já dei vários exemplos no meu canal de discursos da extrema-direita que a gente sabe que é falso, que é racista, que não sei o quê, mas tem um átomo ali de verdade, toca em elementos da realidade, ainda que seja no empírico imediato. Então vejam, por exemplo, sabe por que deu tão certo o discurso do bandido bom é bandido morto? Porque milhões de brasileiros vivenciavam a experiência nas suas comunidades de que nos anos 80, nos anos 90, em várias e várias comunidades do Brasil, você tinha uma lei interna, né, estabelecida pelo próprio crime que não podia roubar dentro da favela. Quem roubasse dentro da favela morria. Ou então, era muito comum também ter os grupos de extermínio, né? Os chamados, em alguns lugares, pé de pato, e por aí vai. E aí, era isso, roubação da favela, a galera matava. Então, tipo assim, muita gente vivenciou uma experiência imediata que era, porra, tinha uma pessoa que roubava na favela, a galera foi e matou, agora ninguém mais rouba na favela, nosso problema foi resolvido. Então, pô, aí chega um cara e diz assim, pô, o bandido bom é bandido morto. Se matar todos os bandidos não vai ter roubo. Pô, parece simplista, parece tosco, mas isso responde a uma experiência imediata, uma experiência empírica das pessoas. E por que eu falo isso? Veja, uma mania muito tosca nas esquerdas de achar que a gente que estuda, ou que é militante, ou que tem informação, ou que lê qualquer merda, qualquer porcaria, a gente é superior. A gente tem um pensamento científico, a gente tem um pensamento 100% racional, a gente tem um pensamento 100% crítico, a gente não tem senso comum, então senso comum e racionalismo, só quem tem é os outros, né? Assim, a gente não. Eu não compartilho disso. Eu não quero entrar, preste atenção, pelo amor de Jesus Cristo. Eu não quero entrar na polêmica de psicanálise aqui, viu? Mas eu não compartilho da ideia que a mente humana é 100% racional. Eu acho que todo mundo, em maior ou menor dimensão, de acordo com as experiências de sociabilidade, de acordo com a história de cada um, de acordo com as dinâmicas de acesso à cultura e etc., que são também individuais e coletivas, principalmente coletivas, tem graus de racionalidade, de preconceitos, de sensos comuns, de práticas socialmente consolidadas que são ilógicas, mas é isso, todo mundo faz e etc. E aí, por que eu falo isso? Veja, a gente ri dos bolsonaristas, da tia do Zap, a gente ri dos fãs de coach, muita gente ri de pessoas que frequentam igrejas evangélicas e tal, mas a gente também tem práticas do me engana que eu gosto. A gente também aceita um discurso que é mentiroso num todo com pseudo-verdades. A gente, às vezes, também quer ser infantilizado e tratado como alguém que não tem capacidade de compreender algo e precisa de alguém para nos dizer a verdade sem que a gente tenha esforço nenhum. A gente ri das outras pessoas, mas todos nós, temos, em maior ou menor medida, essa prática também, porque, e aí eu não vou entrar nas minúcias desse debate, mas é um elemento intrínseco da própria sociabilidade de massas capitalista, sabe? Enfim. E aí, isso fica materializado, isso fica patente em vários e vários exemplos. Então, vou começar com o mais conhecido. Se alguém chega para você e fala assim, isso já deu polêmica no Twitter e tal. Se alguém chega para você e fala assim, fulano, fetichismo da mercadoria é você atribuir humanização à mercadoria. Então, a pessoa é considerada mais bonita, mais importante, mais inteligente, mais sedutora, mais atraente porque tem um carro, uma roupa de marca, um celular e tal. Isso é o fetiche da mercadoria. A mercadoria, ela vira elemento para dizer a personalidade, as qualidades do ser humano. Veja, essa explicação tá errada, mas ela tem um átomo de verdade. Ela tá errada frente ao que é a obra de Marx, frente ao que é o debate
debate sobre fetichismo da mercadoria e tal, mas ela não é de toda falsa, ela tem elementos de verdade. Se alguém lhe fala essa explicação, muitos de vocês, inclusive que estão assistindo esse vídeo, vão dizer assim, porra, maravilhosa a explicação, eu entendi. Já se alguém chegar e dizer assim, por mais que seja didático, por mais que seja uma linguagem acessível, se alguém chegar e dizer assim, veja, não, o fetichismo da mercadoria não é isso. Veja, no livro 1 do Capital, de Marx, o fetichismo da mercadoria é. E aí tenta explicar de acordo com o livro 1 de Marx, você vai dizer que é difícil, vai dizer que é academicista, você não vai gostar, você vai dizer, porra, que merda, fala difícil, academicista, por isso que não chega no povo e tal. Veja, por mais que alguém diga que é uma explicação errada, essa primeira explicação, ainda que tenha átomos, pontos, moléculas de verdade, você vai querer a explicação mastigada. Você vai querer a explicação que quando ela termina, você não precisa fazer mais nada. Porque percebe a diferença? Se alguém for lhe explicar bem o fetichismo da mercadoria, se a pessoa vai dar uma aula ou vai gravar um vídeo, e se a pessoa for explicar bem, ela no final vai dizer para você, você precisa ler o Capital para entender bem. Não, mas Jones, isso não é elitismo porque o trabalhador... Não é elitismo. Não é elitismo. A pessoa pode ficar com uma explicação introdutória, provisória, até conseguir ler. Mas, Jones, se nunca conseguir ler, paciência, nunca vai saber o que é na obra de Marx. Isso não vai impedir ninguém de ser revolucionário, isso nunca vai impedir ninguém de se organizar, isso não vai impedir nenhuma classe trabalhadora de fazer a revolução, é só um dado objetivo. Não vai saber, pronto, porque nunca leu. Acontece. Ninguém vai morrer por causa disso, ninguém vai ficar triste por causa disso, ninguém tem que ser destratado por causa disso, é só um dado objetivo. Mas, se a explicação termina com, ó, é isso, a explicação, você não precisa ler mais nada, sabe? É muito gostoso quando você escuta uma explicação em que, ao final, você não precisa fazer nada, porque tá na posição passiva é muito confortável. Você não precisa fazer nada, você não precisa se mobilizar, você não precisa estudar, não precisa pensar, você não precisa refletir, você não precisa ler algo 2, 3 vezes. Você não precisa ter um papel ativo. Você, consumir um negócio, tá, massa. E segue sua vida. Veja, isso é delicioso. E aí, não reclame, porque alguém pode dizer assim, mas Jones, isso é contraditório com o que você abriu. Porque na igreja evangélica, precisa fazer alguma coisa, precisa dar o dízimo, a oferta, precisa ir para a igreja, precisa adorar a Deus, precisa fazer pregação e tal. Pro coach, você também precisa fazer alguma coisa, né? Você precisa mudar o mindset, você precisa fazer um curso de inglês, você precisa começar a malhar, Não, de fato, mas veja, esse papel que parece ativo, para você ver um vídeo, mesmo que seja uma explicação simplista, ou então ver um textão do Facebook que só normalmente tem 3, 4 parágrafos, você também precisa fazer alguma coisa, também tem um papel ativo. Você precisa abrir o YouTube, botar o vídeo, você precisa abrir o Facebook, ler o texto, abrir o Twitter, ler a trend e tal. Mas note, a partir dali, não há um esforço de pensar sistematicamente. Você não é obrigado a pensar com sua própria cabeça. Você não é obrigado a ter que se colocar na posição de sujeito racional que vai tomar suas decisões assumindo toda a complexidade de cada uma delas. Quando o coach lhe diz o caminho do sucesso, ele lhe disse a receita, você só precisa seguir. Percebeu? Você precisa seguir. Quando o pastor ele diz que, para você vencer na vida, para você sair da pobreza, das dificuldades financeiras e tal, você tem que fazer isso e isso, ele também lhe disse a receita. Quando alguém lança uma explicação simplista, tá ligado? Lança uma explicação simplista, quando alguém dá algo superficial para você, você teve que ter um papel ativo de consumir aquele conteúdo, mas a partir do momento que você consumiu, tá tudo tranquilo, meu parceiro. Você não precisa mais ter um papel ativo na reflexão e depois na ação. Você só precisa agir, porque a fórmula já foi dada para você, percebe? Então veja, é muito fácil você confundir algo simplista, algo que lhe infantilize com algo que supostamente é didático. É muito fácil. Inclusive, é muito tranquilo fazer isso. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu chego para vocês e falo assim, gente, eu vou explicar para vocês o que é alienação, no meu exemplo, né? Eu vou explicar para vocês o que é alienação. Sabe o que é alienação? O trabalhador, ele produz a riqueza e ele não entende o que ele produz. Ele não entende o que ele produz. Ele não entende que é o trabalho dele que faz tudo. E aí ele é um alienado, ele não entende o mundo e vota na direita. Você não conhece alguém que é trabalhador e vota na direita? Você não conhece porque eu tenho um primo meu que é professor e vota na direita.
E ele é professor, gente, professor de história. E ele vota na direita, mesmo sendo trabalhador, mesmo sendo massacrado, ou seja, isso é alienação. Veja, a explicação ela tá errada, ela não é verdadeira, ela não lhe explicou nada, mas você vai se identificar com isso. Sabe por que você vai se identificar? Porque você conhece também alguém que é trabalhador, que é trabalhadora, que é reacionária. Você conhece algum, entre aspas, pobre de direita. Você conhece alguém que não deveria defender o Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas e companhia limitada por causa de suas condições socioeconômicas, ou porque é negro, ou porque é LGBT, ou porque é mulher, mas defende. Então você vai assimilar esse discurso. E o que esse discurso vai fazer? Esse discurso ele vai trazer para uma experiência imediata sua, próxima da sua realidade. Você vai automaticamente pensar, faz sentido? Faz sentido. Pô, eu conheço, eu vi isso. E você vai achar que aquilo é verdadeiro. Um dos grandes segredos da pedagogia do Paulo Freire era que o Paulo Freire defendia, presta atenção, não tratar o educando como infantil, como burro, como sem bagagem. O Paulo Freire defendia que você deve trabalhar o processo de ensino e aprendizagem a partir da bagagem das pessoas. Então, por exemplo, se uma pessoa é um trabalhador rural que conhece a lida no campo, o processo de alfabetização, por exemplo, tem que fazer referência à realidade daquele trabalhador e daquela trabalhadora, porque conhecendo aquela realidade, ele ou ela vai assimilar muito melhor o processo de aprendizagem da alfabetização. Então, Paulo Freire nunca defendeu você tratar o trabalhador, a trabalhadora como imbecil, como infantil, como incapaz, como inculto, como bruto, mas sim você trazer a realidade imediata das pessoas para o processo de ensino-aprendizagem, porque você facilita o processo de ensino-aprendizagem, né? Dialogando com as experiências concretas, com a história, com a simbologia, com o universo de realidades que cada pessoa vivencia no seu imediato. Mas dá para fazer isso também de maneira desonesta, enganando vocês. Então, é muito fácil eu construir um discurso, que é um discurso que parece que está contribuindo para a sua formação política, mas na verdade está deseducando você, quando eu construo um discurso que é pseudo-teórico, que finge ser teórico, que finge que está lhe explicando a coisa, mas está só reafirmando vários pontos do seu senso comum. Então esse exemplo que eu dei, por exemplo, essa explicação sobre que a alienação está errada. Mas se você ouvir ela de uma pessoa, você vai gostar. Sabe por que você vai gostar? Porque ele vai ativar diretamente várias memórias de experiências que você teve. E você vai dizer, porra, faz sentido. Percebe? Você vai dizer, faz sentido. E aí, eu já debati várias vezes no canal, por exemplo, como eu acho que é falso, eu acho que é uma explicação pobre. Veja, não é que toda a ideia seja mentira. Não, tem um átomo de verdade na ideia de que a extrema-direita cresceu com base na internet e no WhatsApp. Veja, há uma parte de verdade aí. Mas é falso, é um discurso enganoso dizer que o principal motivo, o principal vetor de crescimento da extrema-direita ou da vitória do bolsonarismo na eleição de 2028 foi os zap-zaps, as fake news no zap-zap. Mas assim, se alguém falar isso para você de maneira rebuscada, se alguém chega assim e fala assim, não, nós vivemos uma época pós-moderna, uma época da pós-verdade, em que não existe mais realidade, porque fulaninho, mas cito o nome de um teórico totalmente aleatório, porque fulaninho falou que hoje a realidade não importa, importa o que as pessoas consomem na sua bolha. É por isso que a eleição de 2018 foi decidida pelo WhatsApp. A eleição de 2018 foi decidida pelo WhatsApp. Aí cito um exemplo, né? Pô, meu tio recebeu uma fake news bolsonarista de que o PT defendia o kit gay e a partir daí decidiu que não iria mais votar no PT, porque aí Fernando Haddad ia legalizar a sexualização de crianças, transformar crianças em gays, em lésbicas e tal. E aí, veja, provavelmente você conhece alguém que recebeu também fake news bolsonarista e tal, e que isso teve um peso no voto. Você conhece alguém. Isso vai chamar lembranças, ele vai chamar da sua realidade. E veja, esse discurso, ele é falso, ele não prova nada. Ele é um discurso meramente retórico, mas como ele apelou para a sua memória, como ele apelou para a sua experiência, como ele apelou para a sua simbologia, a depender de como a pessoa coloque, dá para ser mais convincente ainda. Se a pessoa apela para a sua emoção, para a sua indignação, para a sua tristeza, para a sua raiva, para seu amor, você vai tendencialmente concordar mais ainda. É por isso, gente, que, por exemplo, a minha linha
editorial aqui no canal. Quem quiser fazer diferente, fique à vontade. Eu não faço mais. Nesses anos no YouTube, eu praticamente não fiz isso, mas já tentei fazer no passado. Mas eu não faço de jeito nenhum vídeo explicando o que é dialética, o que é materialismo histórico dialético, o que é mais-valia, o que é ontologia do ser social. Por quê? Porque eu estou convencido que, do ponto de vista didático-pedagógico, é impossível ter uma boa explicação, mesmo que introdutória, num vídeo sobre o que é dialética. Como eu já disse, já tem outros exemplos. Isso para mim dá para fazer em curso. Tal, 5, 6, 7, 8 aulas. Introdução. Sabe? Estou convencido. E os exemplos que eu vi de outros camaradas tentando explicar isso em um vídeo, eu acho que todos ficaram ruins. Não vou citar nome porque o povo é muito sensível. Eu acho que são temas impossíveis. Aí, Jones, quer dizer que o trabalhador, para entender o que é dialética, ele ou ela vai ter que fazer um curso e ler bastante. Mas Jones, isso é longe da realidade de vários trabalhadores. Eu também acho. Também acho. Mas veja, ninguém precisa, para se organizar, para ser militante e tal, entender a dialética hegeliana e ter lido Hegel. E assim, ninguém precisa fazer isso em 10, 12 anos. Vocês acham, inclusive, que eu li toda a obra de Hegel? Não li, não. Toda a obra de Hegel, não. Eu vou fazer isso em algum momento da minha vida, só que eu não tenho pressa, porque eu sei das condições objetivas. Eu sei, inclusive, que hoje eu nem tenho uma bagagem teórica para entender toda a obra de Hegel. Qual é o problema? Basta você ter consciência das suas limitações. Basta você definir as suas prioridades. Basta você ser honesto consigo mesmo, percebe? E você, que é comunicador, comunicadora, liderança política, intelectual, ser honesto, ser honesta com o seu público. Porque, gente, veja, a gente tem que superar essa ideia de que enganado é só os outros, senso comum é só os outros, irracionalista tem só os outros. A gente não pode naturalizar a ideia que vai ter um oráculo para explicar tudo pra gente. Veja, eu não sou oráculo de ninguém. Eu não quero ser. Eu falo tanto de livro, de texto, de teoria e tal, porque eu quero que você desenvolva sua autonomia teórica. Eu quero que você tenha a sua própria opinião. Eu quero que você tenha a sua própria análise. Eu quero não que você aprenda jargão, que você chegue no meu canal, aprenda 3.000 jargões diferentes. Não, isso é um processo dialético. Não, isso é alienação. Não, isso é fetichismo da mercadoria. Não, isso é não sei o que, não sei o que. Aprenda 3.000 jargões, não saiba direito o que significa nenhum deles e fique dependente de mim. Eu não quero que você fique dependente de mim, eu quero que você leia, eu quero que você estude de acordo com suas possibilidades. Então, algumas pessoas têm condições objetivas de trabalho, de família, condições financeiras mais do que outras. Outras pessoas que estão organizadas vão conseguir ter acesso a um processo de formação coletivo melhor do que outras. Percebe? Mas, veja, desconfie muito de quem centralmente apela para suas emoções e para sua experiência imediata para convencer você e no final não está explicando nada e nem argumentando. E aí, como é que você pode fazer isso? Vamos lá. Eu vou tentar, caminhando para a conclusão desse vídeo, ilustrar isso para vocês. Quando eu era aluno de graduação, eu era bem imbecilzinho, né? Eu era chato. Na moral, eu era chato, assim. Eu mudei bastante, melhorei muito, mas na graduação eu era chatinho. Tinha minhas justificativas, também tinha. Na minha sala tinha uma porrada de playboy, enfim, era uma merda. Nem todo mundo era playboy, obviamente, mas tinha uma porrada de playboy, uns playboy arrogantes também, tudo se achando porque estudou em colégio particular. E aí eu, pra tirar onda com os playboy, beleza, vocês estudaram em colégio particular, falam inglês, falam francês, a puta que pariu, mas eu sou mais inteligente que todos vocês. Perfeito. Mas eu era chatinho na sala. E aí eu lembro perfeitamente que uma vez o professor, que se não me falhar a memória, foi a Introdução aos Estudos Históricos 2. Alguém fez uma pergunta sobre a obra do Nikos Poulantzas, um autor grego que ficou muito famoso na França, que é considerado até hoje um dos principais nomes da teoria política ou da ciência política marxista. E aí, um rapaz fez uma pergunta para o professor sobre a teoria do Estado do Poulantzas, dizendo o seguinte, a pergunta foi mais ou menos assim, professor, estava lendo o livro Poder Político e Classes Sociais do Poulantzas e não entendi o que ele quis dizer com
com o Estado ser uma condensação material de relações de classes e frações de classes e tal. Perfeito. Essa foi a pergunta. O que foi que o professor respondeu? Foi mais ou menos assim, eu não estou reproduzindo todas as palavras fielmente, porque esse episódio faz uns 10 anos já, mas foi mais ou menos assim. Não, a teoria do Pulantzas não é muito simples de entender. Por exemplo, o governo Lula. O governo Lula, ele é uma condensação material de relação de forças ali entre as classes diferentes. Veja, repetiu o enunciado da pergunta, presta atenção. O exemplo disso é que é um governo que tem o MST e que tem o agronegócio. É um governo que tem junto os sindicatos e a Fiesp, ou seja, nos diversos ministérios, nas diversas secretarias do governo, tenta-se conciliar interesses diferentes do MST e do agronegócio, dos trabalhadores e dos empresários, dos banqueiros e por aí vai. Aí, pá, respondeu isso, a menina fez, massa, entendi. Depois... Eu fiquei meio puto com a resposta, porque era um falseamento do conhecimento. Para além da resposta do Pulantzas, da questão do Pulantzas, isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. E assim, ele não deu uma explicação. Ele repetiu o enunciado da pergunta e em seguida ele deu um exemplo que, claro, todo mundo ali sabia do governo Lula, né, tinha acabado de acabar o segundo governo Lula, estava no governo Dilma. O governo Lula, do governo do ganha-ganha, né, de ganha agronegócio, ganha sem terra, ganha sindicato, ganha industrial, todo mundo conhecia esse discurso. Então você remeter esse discurso dialoga com a experiência comum das pessoas. Mas aí eu, chato, né, imbecil, vivia me fudendo. Nunca reprovei, mas fui pra final em alguma disciplina porque falava demais. Fala assim, professor, com todo respeito, eu discordo da sua explicação. Acho que a sua explicação tá errada, por vários motivos, mas um deles é que o senhor fala de um exemplo de governo. A teoria do Pulantzas é uma teoria do Estado. Estado e governo são coisas diferentes. O governo é parte do Estado, mas o governo não resume o que é o Estado, não na teoria do Pulantzas. O professor ficou puto, foi pra lá, foi pra cá, falou que tinha 30 anos de universidade, falou que já foi pra Grécia, falou que já foi pra França, falou que já estudou com o orientando do Pulantzas e não respondeu. Veja, é muito fácil você simular o conhecimento quando você não tem uma postura crítica de destrinchar a frase, de se questionar, de duvidar. Então, um exercício muito bom que você pode fazer para saber se o que você está vendo é realmente uma explicação teórica, é um processo que vai ajudar no seu aprendizado, no aumento da sua bagagem teórica, do seu repertório crítico para compreender o mundo, é você pegar a frase do enunciado e tirar o exemplo, ou tirar a citação do aspecto da realidade que toca diretamente na sua experiência ou em aspectos dos seus sentimentos e emoções. Nesse exemplo que eu dei, que aconteceu comigo na sala de aula, se você tira o exemplo do governo Lula, por exemplo, o que é que sobra? Há uma explicação? Não há uma explicação. Não há uma formulação. Não há algo que vale fazer entender aquela teoria que está no livro do Pulantzas. Há uma referência, há uma experiência que está no seu cotidiano, que para você faz sentido. Então o livro pode ser difícil, mas você entende que é um governo de conciliação de classes, como foi o governo Lula. Então para você vai achar que entendeu, mas você não entendeu porra nenhuma. E aí, em algum momento, se você parar, por exemplo, para ler de verdade o livro do Pulantzas, nesse exemplo, você vai provavelmente, espero, você vai se dar conta que você não entendeu, porque não foi uma explicação de verdade. Percebe? Então, toda vez que você estiver vendo, consumindo um conteúdo, tal, se pergunte se há uma formulação de verdade, e uma boa forma de o fazê-lo é pegar a frase que se propõe a sintetizar a explicação que está sendo dada, retire o exemplo, retire o caso anedótico, retire a evidência anedótica, retire a referência à condição de vida da pessoa que está explicando, retire o que remete às suas emoções, à sua história de vida e foque só na parte da frase que supostamente seria uma formulação teórica, uma explicação, algo que vai complexificar sua compreensão de mundo. Será que tem mesmo uma explicação teórica? Será que tem mesmo uma reflexão? Pense nisso. Para além de tirar onda com os bolsonaristas, para além de tirar onda com os fãs de Pablo Marçal, para além de tirar onda
com as pessoas que acabam sendo enganadas e manipuladas por pastores picaretas, como o Silas Malafaia, o Edir Macedo, o R.R. Soares, aquele menino lá que vive chorando, pedindo dinheiro aos outros e é rico, o Valdomiro Santiago, aquele outro casal que deu um golpe em Kaká, deu um golpe em Kaká não, pegou dinheiro de Kaká, porque Kaká queria dar dinheiro para ele, e os bispos Hernandes, e etc. Pense se você também não está consumindo um discurso, se não está consumindo um conteúdo, se você não está fazendo alguém de oráculo que está apenas simulando conhecimento. Eu acho que esse é um bom exercício que todo mundo tem que fazer. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. A gente falou muito de Zap Zap, a gente tem um grupo de Zap Zap em que lá não tem fake news, hein? Só verdade verdadeira, verdadeiríssima. Então entra lá, nosso grupo de Zap Zap, pega todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. O QR Code tá aparecendo aqui na tela e o link tá na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima.